O ano tá começando, infelizmente a gente sabe que o ano começou um ano um pouco mais difícil pra gente, com 4 derrotas, como você disse. Mas ainda tem muito campeonato, a gente vai seguir bem firme no campeonato e a gente vai dar a volta por cima. Vascaíno do Cerrado. Terminou agora há pouco mais um vexame do Vasco no Campeonato Brasileiro. Tô aqui tentando gravar, tá rolando música só pra contrariar, o som alto aí. Vou tentar gravar, me concentrar nesse pós-jogo, já putaço com mais um resultado ruim. E nem vou ficar aqui, já vou dar um recado pra galera ai, a gente jogou bonitinho. Ai, o Vasco jogou de igual pra igual. O Vasco com um a menos teve várias oportunidades. Mais uma derrota, cara. É mais uma derrota, a quarta seguida no Campeonato Brasileiro. A gente consegue fazer um início do Campeonato Brasileiro pior do que o ano passado com o Maurício Barbieri. O Maurício Barbieri foram 5 jogos, 6 pontos, porque a gente vence lá o Atlético Mineiro, empata com o Palmeiras, Fluminense e o Curitiba. 6 pontos em 5 jogos, perde pro Bahia em casa, né? Já agora, são 5 jogos, 3 pontos apenas. Preocupante a situação dentro e fora de campo, com as notícias que a gente vê chegar dessa empresa vagabunda. Vamos tentar falar aqui mais uma vez de Vasco, se é que a gente ainda tem saco para falar de Vasco da Gama. Antes eu vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal. Quero falar da minha parceira, a UXBet, a patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado. Estamos batendo mais um bilhete, só falta um gol do Botafogo para garantir uma grana no bolso. Mais uma dica dando green aqui no canal, amanhã eu venho com outra. Só dedicar esse vídeo ao XBet, o link está no primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janelinha, um código promocional para você fazer o cadastro é do Cerrado, primeiro depósito ou Pix no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. A XBet é parceira do canal Vascaíno do Cerrado 2024, lembre-se de jogar com responsabilidade e que é para maior de idade. Bom, é lógico que a gente tem que contextualizar. Sempre, quando a gente vai falar, não pode pegar um fato isolado e olha, o Vasco perdeu, o time não presta, é vagabundo. Tá, beleza, mas por quê? O que aconteceu? É lógico que se esperava um resultado ruim contra o Atlético Paranaense, que não perde jogando em casa. São 10 jogos sem perder jogando em casa. Tem um time mais qualificado, mais ajeitado, que joga há mais tempo, tem um clube que é gerido de uma maneira profissional, sem ter sido vendido, né? Essa aqui é a realidade. O Atlético Paranaense consegue se destacar como clube de futebol, sem ter um dono e que consegue ser gerido por profissionais que fazem o Atlético Paranaense ser lucrativo para eles, assim, para o time, né? Eu acho que o negócio de futebol, para quem compra, nunca vai ser lucrativo, tirando o Ronaldo, que pegou uma grana aí com a revenda do Cruzeiro. Mas é isso. Voltando aqui ao nosso assunto, que é o Atlético Paranaense, já sabíamos que seria difícil jogar contra o Atlético na Baixada, só ganhamos lá em 2007, na Sul-Americana, com um campo sintético, e aí me veio o cabaço do Hugo Moura, que o Vasco vai ter que pagar 11 milhões de reais nesse cabaço, que dá 3 pontos para o seu ex-clube, consegue sair com 15 minutos de jogo, aplaudido pela torcida do Atlético Paranaense. Se um dia ele falou que ia fazer a torcida do Atlético Paranaense feliz, esse dia chegou e foi hoje, 15 minutos, uma expulsão onde ele toca a bola para trás, um recuo de gente que não tem o mínimo trato com a bola, depois corre para segurar o cara, é o último jogador, foi expulso merecidamente e o Vasco tem que jogar uma partida com todo esse contexto difícil que eu falei, com um jogador a menos. Já tinha começado uma partida tomando uma pressão, já eram 2 bolas na trave, defesa do Léo Jardim, e depois, com a expulsão, teve outra bola na trave. Primeiro tempo foram 3 bolas na trave e o gol aos 25 minutos, onde o Atlético chegou tocando numa trama facílima pelo lado esquerdo, entra e faz o gol da vitória no primeiro tempo, ainda no primeiro tempo, e ali o torcedor já achou que ia ser um massacre dentro de todo esse cenário que eu falei aqui de pré e de um andamento do jogo. Mas, por sorte, a bola não entrava, como eu falei, na trave. Defesa do Léo Jardim foi eleito o melhor em campo. E no segundo tempo, primeiro minuto de jogo, bola na trave, Atlético em cima, e o Vasco aos poucos foi segurando a pressão, saindo em algumas oportunidades, chegou a ter algumas chances, pouquíssimas,
mas teve. Eu teria tirado o Verratti, não entendo um time que está jogando com um a menos, que já não tem jogadores de qualidade para fazer a bola chegar na área para o Verratti, que ele é um oceano ali, ele é um cara ilhado, né? Eu ia dizer um oceano de ideias, mas ele é um cara ilhado ali, e com o jogador a menos, aí é que a bola não ia chegar. Correu, tentou, saiu da função dele, fez um gol que foi anulado. Enfim, eu teria tirado o Verratti e colocado um outro jogador no meio de campo, antes até de ter tomado o gol. Essa seria, eu já estava cobrando isso, inclusive no grupo do canal. E aí ele não fez, tomou o gol, continuou com o Verratti em campo até o final do segundo tempo. Eu teria tirado, né? E aí ele entra com os jogadores para tentar dar um gás, Eric Marcos, sei lá, o Adson, o Cleiton, enfim, tenta entrar com uma tropa, o Esforza, para tentar mudar o resultado. O Vasco não consegue fazer o gol, também o Atlético Paranaense desacelera, não consegue chegar com tanta facilidade como vinha chegando, e o Vasco perde a partida. Por isso que eu odeio esse discurso de mas a gente jogou de igual para igual, mas a gente merecia, e aí quando você vai ver a tabela, o Vasco é 17º com 3 pontos apenas em 5 jogos disputados, ou seja, de 15 pontos a gente tem 3 pontos, seguido do Vitória com 1, que perdeu hoje São Paulo também jogando com um jogador a menos, perdeu contra o São Paulo, né, 3-1, o Atlético Goianiense, que tem 1 ponto, e o Cuiabá, que vai jogar, tem 2 jogos a menos, joga contra o Palmeiras em casa, tem 0 pontos. Essa aí é o Vasco, que a galera acha que tá jogando bonitinho, que não tá tendo sorte. Ora, a culpa é do juiz, mas hoje eu vou confessar uma coisa, uma coisa que eu tenho que ser sincero, né? Eu acho que dava até para ter buscado um resultado legal, um empate ou uma vitória, mesmo jogando fora de casa com o Atlético Paranaense, num campo sintético, com um time melhor, dava para ter buscado. Para mim ficou claro que dava para ter buscado se o Cabaço não tivesse sido expulso no início do jogo, apesar das tantas oportunidades que o Atlético Paranaense teve no jogo. É isso, perdemos mais um jogo, saímos do lucro com uma derrota de 1-0, e agora é recuperar o time para jogar no sábado uma final contra o Vitória. Você lembra a última vez que a gente jogou com o Vitória? Em São Januário, derrota por 3-0, Vasco permanecer no campeonato na segunda divisão? Pois é o Vitória que a gente vai encarar em São Januário, uma final, um jogo de times que vão brigar para não cair para a segunda divisão. Depois no outro sábado pega o Flamengo, depois o Fortaleza, só isso na Copa do Brasil. São só esses os 3 jogos que o Vasco tem. O Vitória, é lógico, é um jogo que a gente tem que chegar e vencer. Mas eu falei a mesma coisa contra o Criciúma e a gente tomou 4 gols. Eu acho que esse técnico interino, que eu acho que a ideia é deixar ele, viu? Vão acabar deixando esse cara. Eu acho que a ideia, esse técnico interino, ele conseguiu organizar o sistema defensivo. Mas aí, é uma coisa que eu acho, mas ao mesmo tempo você vê a quantidade de bola na trave, o goleiro Léo Jardim saindo com o melhor em campo, um Atlético Paranaense que não estava num dia bom, inspirado. Então é difícil você também achar que o treinador chegou e ajustou a defesa do Vasco. Mas o fato é que a gente toma um gol com um jogador a menos jogando fora contra o Atlético Paranaense e nenhum contra o Fortaleza jogando fora de casa. Um gol em 2 partidas para um time que estava tomando uma carrada de gol em todos os jogos, né? Aí vamos ver agora contra o Vitória se vai ter esse sistema defensivo ajustadinho para tomar poucos gols e tentar buscar uma vitória. É o que nos resta, é muito triste, cara, é difícil falar de Vasco. Eu trouxe aqui uma matéria falando aí da justiça americana em Nova York, os tribunais que estão acusando, está sendo processado o Josh Wander por fraude, né? O cara pegou 1 bilhão e 700 milhões de reais emprestado, dando de garantia bens que eles já não tinham mais, fraudando o sistema para poder pegar esse dinheiro emprestado, e parece que ele vai ter que devolver esse dinheiro de imediato. Não se sabe se ele vai conseguir, não se sabe se eles vão botar o aporte. Se não colocar o aporte, aí vai ser, como eu falei, vai ser o efeito dominó. Daqui a pouco aí começa a atrasar pagamento, atrasar salário, mesmo aí vai ter gente que vai falar: mas você não falou que o Vasco estava sendo gerido com o dinheiro do Vasco? Estava, ou está, mas muito mal gerido. Pega as contratações do Alexandre Mato, pega as contratações lá do
do Paulo Brax, a grana que se pagou em jogador que acabou não rendendo, a folha salarial muito alta para um time que não consegue competir, e a gente tem aí a receita ideal para a catástrofe, para o desastre, infelizmente. Né? Infelizmente a gente continua sendo tocado por pessoas que não têm o mínimo de condições de tocar uma empresa, quem dirá um clube de futebol. Aí é o que nos resta, é passar mais fins de semana triste, decepcionados como o de hoje. A não ser aquele vascaíno que está comemorando o fato do Vasco ter jogado bonitinho. Se inscreve no canal, curte. Uma semana abençoada. Já estou ficando até sem animação e força para falar de Vasco, né? Fique com Deus e saudações vascaínas.